E aí galera, professor Eugênio Torres, professor de linguagens. Hoje a gente veio trazer uma dica muito especial para a sua prova do Enem. Hoje a gente vai falar das funções da linguagem. Como a prova é uma prova de linguagens, vamos ter na prova diversos textos e na maioria das vezes vão cobrar o objetivo central de cada texto. Esse objetivo central de cada texto estará as funções da linguagem presentes neles. Por exemplo, se a gente pega um texto jornalístico cujo objetivo é a informação, a gente vai ter a função referencial da linguagem. Então, se falar em função referencial, ela vai estar centrada no referente, que é a situação que cerca a mensagem, que é basicamente aquela função que tem por objetivo a informação. Perfeito? Se falarmos de informação, terceira pessoa, linguagem pessoal, linguagem objetiva, a gente vai lembrar da função referencial. A outra função presente nos textos é o que a gente chama de função poética. É aquela função cujo objetivo é trabalhar a mensagem de forma estética. Aí já entra a linguagem conotativa, a plurissignificação, os textos eles agora vão ter o cunho metafórico, vão ter muitas interpretações, ou seja, é a mensagem de forma artística apresentada em poemas, apresentada até em propagandas, estará presente a função poética. A outra função, e uma função bastante importante, que vem caindo recorrentemente nas provas do Enem, é a função metalinguística. Preste atenção nessa função metalinguística, que é aquela função que vai ter como base a autoexplicação. Onde é que nós encontramos? A gente vai encontrar a função metalinguística nos conceitos, a gente vai encontrar a função metalinguística no texto científico, na autoexplicação, a gente vai encontrar a função metalinguística nas obras de arte, quando a própria obra de arte explica o processo de construção. A exemplo, a gente vai ter um poema que fala sobre o poema. A gente vai ter uma música falando sobre a própria música. Isso aí é função metalinguística. Função metalinguística, ela se baseia no código de informação. É o código explicando o próprio código. Quando eu utilizo a língua portuguesa para explicar a própria língua portuguesa. Essa é a função do Enem. Várias questões cobraram metalinguagem e este ano pode ser uma dica muito importante que pode aparecer na sua prova. A outra função da linguagem que aparece também de forma recorrente é a função fática. Esta função tem uma particularidade toda especial em que você não vai encontrar em nenhuma outra função. É a particularidade da troca de função na comunicação. Que é isso? Troca de papéis. O emissor passa a ser o receptor e o receptor passa a ser o emissor. Da seguinte forma, você está num diálogo. Ora você é o emissor, ora você é o receptor. Aí se concretiza a função fática da linguagem, onde há essa troca de papéis, onde um passa a exercer o papel do outro. Lembre-se, função fática da linguagem. Nós vamos ter também a função emotiva ou expressiva da linguagem. A função emotiva ou expressiva é aquela que revela o eu, está centrado na primeira pessoa, seja do singular ou do plural, cujo objetivo é revelar o estado emotivo do emissor. Então preste atenção nessa função, nos adjetivos, no estado emotivo, naquilo que está escrito. A dica básica da função emotiva é observar os verbos e os pronomes, que normalmente estarão na primeira pessoa, e assim você tem como identificar melhor essa função expressiva da linguagem. Também nós vamos ter a função apelativa ou conativa. Preste atenção nesse nome, apelativa ou conativa. Esta função está presente nas propagandas, esta função está presente nos sermões, esta função está presente nos discursos, sejam políticos, sejam religiosos. E o objetivo dessa função é o quê? Influenciar o receptor. É aquele texto que tem por objetivo fazer com que o receptor tome uma atitude, ou tome haja de alguma forma, ou proceda de alguma maneira. Desta maneira, encontramos, como eu disse, em propagandas, nos discursos, que o objetivo maior desse texto seria a influência no receptor. Então, a parte mais importante da função apelativa é quem recebe a mensagem. Dessa forma, gente,
São as funções da linguagem, 6 funções: referencial, metalinguística, fática, poética e apelativa da linguagem. São as funções que compõem, né, a maior parte dos textos, elas caracterizam o objetivo central de cada texto. Então fique ligado, preste atenção lá na sua prova, que com certeza uma destas funções serão solicitadas lá na sua prova. Preste atenção nas palavras-chave. Quando falar de função metalinguística, você lembra do código de informação. Quando falar da função referencial, você vai lembrar do referente. Quando falar da função emotiva, você vai lembrar do emissor. Quando falar da função apelativa ou conativa, você vai lembrar do receptor. Quando falar da função fática, você vai lembrar do canal de comunicação. Portanto, fica a dica aí das funções, né? E uma boa prova lá, galera.